Vamos lá, então. A ideia hoje é trabalhar um pouco com a regra da cadeia, tá? Matéria, no caso, a regra da cadeia, que é a sequência da matéria de derivadas. Que faz parte de derivadas. Lembrando o seguinte, pessoal, hoje é dia 4, né? É dia 4/5/2020. Vamos lá. O que é a regra da cadeia? A regra da cadeia, ou regra da função composta, que é a mesma coisa, é um tipo de regra que usa derivadas, onde a partir dela você consegue fazer algumas contas quando você tem composição de funções. Quando tem uma função composta com a outra, uma função conjugada com a outra. Eu vou tentar mostrar isso aqui a partir de exemplos, para ficar mais fácil para entender. Existe toda uma teoria, mas eu acho que convém pegar e direcionar isso aqui para os exemplos, para ficar mais fácil para a gente conseguir entender essas continhas aqui que, num primeiro momento, podem não ser tão triviais. A ideia aqui é o seguinte, ó, vou colocar como sendo exemplo. O exemplo aqui vai ser resolver calcular a derivada das seguintes funções. Vamos pegar então a primeira função aqui. A primeira função que eu vou trabalhar com vocês é essa aqui, ó. Vamos pegar a letra A. Eu vou ter aqui um f de x igual a um x à quinta menos 4x mais 8 elevado a 7. Esse tipo de conta aqui é o seguinte, pessoal. Olha só, você pode perceber que aqui eu tenho uma expressão elevada à sétima potência. Uma função desse tipo aqui, para você calcular a derivada, o primeiro passo vai ser pegar e resolver essa 7 aqui. No caso, resolver essa potência elevada a 7. Então, a primeira função que eu enxergo aqui é alguém que, no caso, é essa expressão toda aqui, elevado aqui à sétima potência. Aí, como é que eu derivo isso aqui? Basicamente é o seguinte, você sempre vai derivar isso aqui de fora para dentro. A primeira função que eu enxergo aqui é o 7. Então, eu começo por ela. Então, se eu pegar uma função que tiver elevado a 7 e calcular a derivada, só lembrando aqui o caso mais simples. Suponha que eu tivesse aqui uma função do tipo, vou fazer um paralelo aqui, um f de x igual a x à sétima. Para calcular essa derivada aqui, é só pegar esse 7, a gente desce ele, e no caso aqui eu vou subtrair uma unidade. 7 menos 1, quanto que dá? Vai dar 6. Certo a ideia aqui, pessoal? Então percebam que essa conta mais simples aqui, que está elevada a 7, qual foi a sequência que eu trabalhei? Eu desci o 7 e subtraí uma unidade. Tá? A ideia aqui vai ser uma ideia padrão a essa, vai ser uma ideia bem análoga a essa aqui. Ou seja, quando você for utilizar a regra da cadeia, a primeira coisa que você tem que enxergar é qual que é a função que está mais externa e qual que é a função que é interna. A função externa aqui, digamos assim, é essa potência aqui que está elevada a 7 à potência. E a função interna seria o x à quinta, 4x e o 8 aqui. Então, para calcular essa derivada, ó, vou começar aqui a partir do 7. Eu vou descer o 7, aí eu vou repetir o x à quinta, vou repetir o 4x e vou repetir o 8. Você sempre tem que repetir a parte interna e, no caso aqui, o 7 menos 1 fica elevado a 6. Essa é a primeira parte da conta. Então, a gente pega, ó, desce o 7, subtrai uma unidade e repete a função interna. Na sequência aqui, o que eu faço é multiplicar pela derivada dessa função interna, que eu vou chamar de miolo. A derivada desse miolo aqui vai ser quem? Vai ser, no caso, 5x à quarta, porque a derivada de x à quinta é 5x à quarta. A derivada de menos 4x é menos 4. E a derivada do 8 é 0. Ficou claro para vocês como é que eu segui para resolver isso aqui? Olha, sempre quando você tiver uma expressão similar a essa, você desce o expoente, repete a parte interna e multiplica pela derivada da parte interna. Certo isso? Vou fazer mais um exemplo aqui com vocês, quer ver?
chamar de letra B. Suponha que eu tivesse aqui um x ao quadrado mais 7 elevado, vamos colocar a 3. Esse caso aqui agora. Se você fizer uma analogia, pessoal, com a conta anterior, qual é a função que está do lado de fora que vocês enxergam aí? Alguém se habilita a responder? Ó, você tem essa expressão. Se você fizer uma analogia com a conta anterior, qual é a primeira função que você enxerga que vai ser a função exterior que você tem aqui? Se nessa conta era, por exemplo, o 7, essa aqui vai ser quem? Vai ser o 3, é a primeira função que eu enxergo. Tudo bem? Então, eu vou começar a derivar a partir dela. Ó, vai ficar assim, f' de x, vou descer esse 3, vou repetir o x ao quadrado e vou repetir o 7. Aí eu faço a continha, 3 menos 1, quanto que dá? Dá 2. Certo? Aí o que acontece agora? Eu repeti a parte interna, que eu vou chamar de miolo, e vou multiplicar pela derivada desse miolo agora. A derivada do x ao quadrado, quanto que é? É 2x. E a derivada do 7 é 0. Então, o que eu posso fazer agora, pessoal, é pegar esse 3 que está aqui e multiplicar por esse 2 que está aqui. 3 que multiplica 2, que vai dar 6. Aí fica 6x, x ao quadrado mais 7 elevado ao quadrado. Só para comprovar aqui, você me escuta agora, Carlos? Eu acho que não. Bom, depois ele pega, avalia isso ou estuda isso pelo computador, pelo YouTube, né? Bom, vamos seguir aqui, então. Essa é a primeira conta. Vamos passar para a segunda conta. A segunda conta é similar a essa primeira aqui. Ela só vai ter um detalhezinho a mais que eu vou explicar para vocês. Vamos supor que eu tenho o seguinte. Vou colocar como sendo letra C uma função f de x igual a 1 sobre 4x ao quadrado mais 6x menos 7 elevado a menos 3. Elevado a 3 assim. Então, pessoal, essa conta aqui ela é muito parecida com a conta anterior. Qual vai ser a diferença básica dela, então? Percebam só que esse 3 está no denominador. O primeiro passo vai ser pegar esse 3, jogar para cima, aí vai trocar o sinal, para depois pegar e resolver a conta efetivamente. Então, percebam só. Eu, primeiramente, vou ajustar a conta. Vou colocar 4x ao quadrado, 6x menos 7, elevado a menos 3. Vou começar por aqui. Tá? Aí, como é que eu vou calcular essa derivada aqui, gente? Esse menos 3 que está aí, eu vou descer ele multiplicando. Que vai ficar algo da seguinte maneira, quer ver? Desce esse 3 aqui. Vai ficar menos 3. Essa parte interna aqui eu vou repetir. Vai ficar um 4x ao quadrado mais 6x menos 7. Ó. Menos 3 menos 1 vai dar então menos 4. Entenderam? Descer o 3 e subtrair uma unidade. Está aqui. Agora eu vou multiplicar por essa parte interna. A derivada aqui do 4x ao quadrado, ó, 2 vezes 4 é 8x. E a derivada do 6x é 6. Então, novamente, ó, joguei para cima, trocou o sinal aqui do expoente. Aí eu peguei esse menos 3, passei para cá e subtraí uma unidade. Repeti o miolo. Perceba que inicialmente a gente repete essa função interna aqui, para depois multiplicar pela derivada dela. A derivada do 4x ao quadrado, ó, 2 vezes 4, 8x. Derivada do 6x é 6. Termina aí. Tudo bem, pessoal? Nada bem aqui? Vocês conseguiram acompanhar? Você conseguiu, Anne, acompanhar?
Bem, tranquilo, então. Qualquer coisa pode perguntar, tá? Ok. Vamos fazer mais um exemplo, então, pessoal. Vamos dar uma trabalhada aqui, fazer pelo menos mais um exemplo. O próximo exemplo aqui é o seguinte, quer ver? Eu vou ter um exemplo aqui que ele envolve uma raiz. Deixa eu fazer esse exemplo, ele é um pouco mais complicado, mas é interessante fazer. Deixa eu só ver qual que seria o número desse. Seria a letra D, então. A gente acaba tendo o seguinte, suponha que eu tenho f de x igual a raiz cúbica de 5x à sétima menos 2x mais 4, assim. Calcular a derivada disso aqui em relação a x. Vamos ver quanto que vai dar. Nesse caso aqui, o primeiro passo é preparar essa conta. Vou fazer com bastante calma para que vocês consigam acompanhar sem problema. Preparar essa conta que eu me refiro é pegar essa raiz. Como aqui é raiz cúbica, eu posso pegar essa expressão interna que está aqui e colocar elevado a 1/3, porque toda essa expressão aqui do lado de fora fica elevada a 1. Como aqui é 3, vai ficar elevado então a 1/3. Aí percebam só, pessoal, fica f de x igual a 5x à sétima menos 2x mais 4, tudo elevado a 1, que é o expoente dessa parte aqui de fora, sobre 3. Tá? Perceba que até agora eu não calculei a conta, né? Eu simplesmente ajustei. Agora é que eu vou calcular. Aí como é que vai ser o cálculo dessa conta aqui então, gente? Eu vou descer esse 1/3 aqui multiplicando e vou subtrair uma unidade e vou repetir a parte interna. Depois eu vou multiplicar então pela derivada dessa parte interna aqui. Então essa conta ela fica assim, olha. F' de x, desce esse 1/3, aí repete. 5x à sétima, 2x mais 4 elevado a 1/3 menos 1. Subtrair uma unidade aqui. Tá? Vezes a derivada de 5x à sétima seria quem? Seria, no caso, 7 vezes 5, 35x à sexta. Depois, a derivada aqui do menos 2x é menos 2. E a derivada do 4 é 0. Então, passo a passo novamente aqui. Ó. Eu desci esse 1/3, repeti essa parte interna todinha, depois eu peguei e subtraí uma unidade, 1/3 menos 1, tá? Que eu vou fazer a conta depois com vocês. Aí depois eu peguei aqui e multipliquei pela derivada de 5x à sétima menos 2x mais 4. A derivada de 5x à sétima, 7 vezes 5, 35, elevado à sexta. E a derivada de menos 2x é menos 2. O que falta fazer agora, pessoal, é pegar e ajustar essa continha. Eu vou ajustar agora na sequência. Vai dar algo assim, quer ver? Fica f' de x igual. Só um detalhe, se você pegar 1/3 menos 1 e fazer a continha aqui, olha só, 1/3 menos 1 vai dar o quê? 3 que multiplica menos 1 dá menos 3. 1 menos 3 é menos 2 sobre 3. Então, 1/3 menos 1 dá menos 2 sobre 3. Tá? Se dá menos 2 sobre 3, o menos 2 sobre 3 ele é negativo. Se ele é negativo, eu posso pegar e jogar ele para baixo, aí o expoente fica sendo positivo. Que basicamente vai dar o seguinte, ó, 1/3, 5x à sétima, 2x mais 4. Aí 1/3 menos 1 dá menos 2/3. Posso pegar isso aqui e jogar ele para baixo, que fica então 35x à sexta, menos 2. Sobre 3, aí fica raiz, ó, raiz. Raiz de quem? Raiz cúbica, porque o índice aqui é 3,
de 5x à sétima menos 2x mais 4, tudo elevado ao quadrado, porque o numerador aqui é 2. Então, sempre o numerador vira expoente e o denominador vira índice. Essa é a regrinha. Tá? Pessoal, olha só, o que eu tinha para falar basicamente hoje eram essas 4 questões aqui. Deixa eu fazer mais uma, pelo menos, aí depois eu pego e passo uma atividade para vocês. Vamos pegar uma conta relativamente simples aqui, que não está nem aqui no livro. Suponha que eu pedisse para vocês calcular a derivada dessa expressão aqui. Vamos colocar raiz quadrada de 3x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 7, por exemplo. Uma conta assim. Nesse caso aqui, o primeiro passo vai ser você ajustar essa conta aqui para depois calcular quem que é a derivada. Então, percebam que eu posso colocar f de x ajustando, ó, vou colocar 3x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 7 elevado a 1 meio. Por quê? Você pode perceber que tudo isso aqui está elevado a 1 e aqui o índice é 2, logo fica elevado a 1 meio. Agora que eu vou calcular a derivada, ó. Desce esse 1 meio. Um meio menos 1. Por que menos 1? Porque eu vou subtrair uma unidade. Já que eu não posso pegar e trabalhar com essa expressão da maneira que ela está. Tá? Aliás, como aqui é 1 meio, eu subtraio uma unidade aqui, porque eu estou calculando a derivada primeira dessa expressão que está aqui, dessa potência aqui que é elevada a 1 meio, que equivale a essa raiz quadrada. Então, inicialmente, eu repeti o miolo, agora eu vou multiplicar pela derivada do miolo. A derivada do 3x ao cubo, ó, 3 vezes 3 dá 9, x ao quadrado. Derivado do 4x ao quadrado é 8x e derivado do menos 7 é 0. Se você analisar, ó, 1 meio menos 1 dá menos meio, de fato. 2 vezes 1 dá 2, 1 menos 2 dá menos 1. Ajustando essa continha agora, olha só o que vai acontecer. Aqui vai ficar 9x ao quadrado mais 8x. Tudo isso aqui sobre esse 2 aqui. Aí agora vai aparecer uma raiz, olha. Lembra que isso aqui fica elevado a menos meio. Se está elevado a menos meio, o que eu posso fazer? Jogo para baixo com expoente positivo e aparece uma raiz aqui. Raiz no caso de quem? De 3x ao cubo, 4x ao quadrado, menos 7 elevado a 1. Porque nesse caso aqui o numerador vale 1 e ele fica sendo o novo expoente. Bom, pessoal, a conta que eu tinha que passar para vocês era essa. Eu vou passar, então, uma atividade aqui, vou selecionar quais são, e depois eu pego e mando a foto para vocês aqui da página. Então, eu gostaria que vocês fizessem aqui, eu vou mandar para vocês depois a foto, da página 183, vou colocar aqui embaixo. Página 183, os números de 1, aliás, os números de 7 a 10. Mais ainda um pouquinho, peraí, vou colocar aqui. Números 7 a 10 e 13 a 16. E o 21. Então, olha só, eu vou parar por aqui, pessoal. Daqui a pouco eu mando uma foto para vocês disso aqui, uma foto da atividade do livro e posto, então, o vídeo no YouTube para vocês poderem revisar. Quem tiver dúvida, então, eu fico à disposição para responder perguntas pelo WhatsApp. Vocês podem perguntar. E a semana que vem, segunda-feira, a gente pega e corrige, então, essas atividades que eu selecionei agora. Tá bom, então, gente? Então, até semana que vem, tá?